obrigado. Eu vou começando porque eu tenho medo de me perder no tempo e eu não tenho a menor ideia de quanto tempo eu vou levar. Pode levar meia hora e pode levar 2 horas inteiras enquanto eu falando aqui. Então eu vou começando para eu me organizar a nível temporal mesmo. Mas boa noite para todo mundo. A gente está começando hoje essa atividade, seminário Lacan e as Matemáticas, que é um trabalho que eu tive a ideia junto com o Felipe Gurgel e que a gente vai coordenar esse semestre e muito provavelmente no outro também, onde a gente vai estar tratando, acho que o título é autoexplicativo da relação de Lacan com as matemáticas, no entanto, pensando em quais seriam as particularidades e a partir de quais. A ideia de matemáticas no plural é totalmente proposital, porque não existe um único fundamento matemático para o que Lacan entende como um processo de formalização da psicanálise. Ou seja, aqui especificamente a gente vai partir de pelo menos três escolas do pensamento matemático moderno, que a gente encontra em todo o desenvolvimento teórico de Lacan, que são intuicionismo, logicismo e formalismo. Essas três escolas são as mais presentes no que se refere à matemática moderna. No entanto, a gente pode encontrar, por exemplo, referências totalmente euclidianas em Lacan acerca do pensamento matemático. Então, a gente vai usar, em geral, esse ponto de partida teórico-metodológico, que seria a matemática moderna ou as matemáticas modernas, entendendo que as matemáticas modernas elas são consequências do que a gente nomeia em epistemologia de ciência moderna. Então, o nosso marco histórico-metodológico vai partir exatamente do que a gente compreende como ciência moderna, e os avanços que isso causa no campo das matemáticas. E a gente vai vendo no meio do caminho que já não tem uma divisão tão estabelecida entre matemática e lógica, assim, em sua radicalidade, senão de uma junção dessas duas disciplinas, e de como essas disciplinas, essas escolas dessa disciplina, especificamente a matemática, elas foram aportes para o projeto formal de Lacan, não só no sentido de um aporte, como também de suas limitações. Algumas a gente vai ver aqui e outras a gente vai desenvolvendo no decorrer dos outros encontros que a gente tem programado para esse semestre. Vou fazer uma recapitulação, porque isso tem sido objeto de pesquisa meu assim, há algum tempo, e desde 2021 e a partir de 2022 a gente foi trabalhando aqui de forma mais direta, então algumas apresentações que vocês encontram tanto na revista de Apola, como no YouTube, como nas jornadas, nas primeiras jornadas de Apola Salvador, como nas jornadas de Apola Internacional, onde eu me ocupei de pensar essa relação de Lacan com as matemáticas a partir do que eu não, mas a maioria do campo psicanalítico chama de formalização, e eu preferi nomear em algum aspecto de matematização, de propósito para não confundir com o formalismo como vertente do pensamento matemático. Então, nessa primeira introdução que eu fui pensando aqui no contexto de Apolo em 2022, que foram surgindo assim de diversas inquietações, inclusive da ideia de que Lacan tinha um projeto formal total da psicanálise, que quando a gente repara direitinho, a gente vê que não, como também de ir pensando alguns avanços e desenvolvimentos para as respostas às hipóteses que foram levantadas. Então,
Pude pensar em alguns resultados, especificamente como demonstração argumentativa a esses problemas levantados no meu mestrado, e agora estou retomando o tema exatamente para pensar até onde a gente pode ir para pensar ah, os usos da matemática, como eu nomeio essa apresentação na psicanálise de Lacan. Mas vamos começar nesse primeiro bloco da apresentação com exatamente retomando essa ideia de ciência moderna como marco histórico-metodológico, ou histórico e metodológico. A gente vai partir do ponto de que o sujeito da psicanálise, como sujeito moderno, ele é correlato ao código cartesiano. Isso é uma ideia constantemente trabalhada por Lacan em diversos momentos do seu ensino, mas vocês encontram especificamente em A Ciência e a Verdade ou a primeira aula do Seminário 13, que é basicamente a mesma apresentação, e de como Lacan está fazendo um tratamento desse sujeito tema da ciência moderna a partir da epistemologia de Coiré. Então, a gente tem pelo menos dois pontos de partida aqui. O primeiro, de que a gente está localizando esse problema de pesquisa no que se entende como sujeito da ciência moderna, e está tratando desse problema a partir de uma epistemologia específica, que é a epistemologia de Coiré, onde a gente consegue localizar aportes para o que Lacan trabalha a partir do conceito de real e da relação da psicanálise com a ciência, como também da própria noção de descontinuidade das teorias científicas, tal como a gente vem trabalhando em Apolla desde 2019. Então, esse é um recorte metodológico importante para a gente não perder de vista, porque é exatamente a partir de Coiré que a gente consegue pensar na ciência moderna como um marco, mas como até na admissão de que existe outras possibilidades de ciência que não sejam a ciência empírica, né? Ou seja, o que Coiré trabalha em algumas de suas obras, em demonstrar historicamente de que a ciência matematizada, ou seja, a ciência moderna, que teve como instrumento a matematização do espaço, vai ser uma resposta ao empirismo medieval, que não foi uma ruptura que aconteceu do dia para a noite, que não, ninguém acordou um dia e disse, agora o referencial metodológico é outro, senão que é, um processo foi sendo empreendido nessa passagem para a Idade Moderna e que isso teve como consequência uma ruptura na maneira de pensar a ciência. Essa matematização, como resposta ao empirismo medieval, ela necessariamente parte como um mecanismo de estabelecimento de fins demonstrativos. Ou seja, não só esses métodos eles entram em uma descontinuidade em sua maneira de de sustentar as suas hipóteses, senão que eles passam a utilizar-se de elementos matemáticos com finalidade de demonstrar, ou seja, o que a gente chama de transmitir em psicanálise é basicamente uma demonstração a partir de métodos específicos. Ou seja, isso é totalmente influenciado pela ciência moderna. Então, a gente tem, a partir de Coiré e de como a gente consegue localizar em Lacan também, essas ideias de descontinuidade, revolução científica e mudança de paradigmas. Ou seja, é, é, um, é, um, é uma epistemologia que Lacan se vale exatamente para localizar isso a partir do problema psicanalítico, ou seja, interno ao campo da psicanálise. Então, a gente tem uma consequência muito relevante para isso, que é que nessa passagem a gente consegue estabelecer de forma mais assertiva e de forma mais coerente o exercício da razão. Ou seja, o progresso científico se daria
com as disciplinas que melhor podem demonstrar a razão empreendida em termos matemáticos. E aí a gente vai precisar, de alguma maneira, abrir mão da ideia de matemática que a gente tem da matemática pedagógica como a matemática que a gente viu na escola, a matemática por pura aplicabilidade. Em um primeiro momento, como, por exemplo, esquecer a ideia de matemática como utilidade. Acho que todo mundo aqui em algum momento já deve ter reclamado de que não usaram a fórmula de Bhaskara para nada, mas a matemática nunca teve nenhuma intenção de servir como utilitarismo tecnológico. A matemática, desde o seu surgimento, como também a matemática na maneira como era usada pelos gregos, ela era uma maneira de fundamentar o pensamento através de fins demonstrativos. Um spoiler para outras apresentações, isso era o que se chamava matema. Ou seja, era você conseguir sustentar o conhecimento a partir de alguma estrutura. Isso não tinha que servir para alguma coisa. Ou seja, é um problema para a gente pensar que um pensamento ele não tem que ser moeda de troca, senão pelo próprio exercício da razão. Ou seja, ele não precisa se transformar em objeto de consumo. Esse é o primeiro ponto, não tomar a matemática nesse caso de para que serviria, e um outro aspecto de que não é a matemática como é, fazer cálculo ou demonstração geométrica, mas de dar as razões para aquilo que está sendo colocado. Ou seja, de conseguir sustentar logicamente algum argumento. Isso é fazer matemática. Ou seja, matematizar, basicamente, na própria origem do termo, é conseguir colocar em prática alguma estrutura acerca de determinado conhecimento. Na psicanálise de Lacan, a gente vê isso de forma totalmente explícita, mas, como foi o meu objetivo, por exemplo, foi buscar de onde Lacan tirou essas ideias. E tem um ensaio interessante de Alain Badiou, que é o elogio às matemáticas. Eu não sei se está em português, mas em inglês e em espanhol, com certeza estão, porque eu li em espanhol. É, que ele traz exatamente essa ideia de, por exemplo, ele traz uma ideia bastante peculiar, que é de que um político para administrar um estado deveria saber de matemática. E ele não está se referindo à economia, por exemplo, senão do exercício da razão em torno de determinada atuação. É, nesse aspecto de que o exercício da razão é o que promove um progresso científico nessa passagem da ciência moderna, a gente tem um ponto crucial para a gente pensar que é esse progresso, esse avanço, essa descontinuidade, essas mudanças, essas revoluções, elas não estariam necessariamente em um avanço metodológico, mas sim dos fundamentos. Esse é um dos pontos para a gente pensar os desenvolvimentos das ciências modernas. As crises, elas foram dos fundamentos. Na medida em que isso vai se desenvolvendo também, tipo, até hoje, os teoremas de Gödel não foram rebatidos na matemática. As professoras no colégio vão continuar ensinando fração da mesma forma, independente do teorema de Gödel ser rebatido ou não, porque tem uma diferença no pensamento metodológico e tem uma diferença no fundamento, né? Tem uma pesquisa muito interessante que fizeram com profissionais da educação, que é de quais eram as escolas que mais influenciavam no ensino matemático nos colégios de ensino médio. E a gente tende a pensar, por exemplo, por ser moderno, por ser mais lógico, por exemplo, referências intuicionistas não estariam. Quando, na verdade, a gente costuma pensar a matemática mais por intuição do que por lógica, como, por exemplo, por que a gente diz que 1 mais 1 é 2? Tem uma justificativa lógica por trás disso, mas a gente não costuma pensar em por que depois de 0 vem 1 e depois de 1 vem 2, né? Isso a gente vai pensar de alguma maneira aqui, quando a gente for falar do logicismo de Frege e de Russell.
Ou seja, a mudança nos fundamentos possibilita que o método, por consequência, também seja contaminado. Isso quer dizer, por exemplo, que o processo de matematização ou um processo de formalização de uma disciplina, ele não pode ser considerado de maneira linear e ele é sempre intervalar. Ou seja, o processo de matematização, ele está em um intervalo entre o fundamento e o método e ele pode constantemente ser reavaliado de acordo com a aplicabilidade dessa razão que está sendo colocada. Então, pode ser que em algum momento da história, eu não sei qual vai ser a necessidade ou relevância disso, a gente tenha que desconsiderar que 1 mais 1 é 2. Na poesia, isso já foi repensado. Caetano já disse que 2 e 2 são 5 e tá aceito por uma questão de licença poética. No entanto, no nível aritmético, isso partiria para outros fundamentos. Isso quer dizer, por exemplo, que em algum momento da psicanálise pode ser que surjam matematizações de novos discursos, pode ser que o grafo do desejo possa ser modificado, pode ser que a cadeia borromeana já não seja representada de tal maneira, porque na medida em que as disciplinas científicas vão avançando no exercício da razão, elas podem ir modificando as suas demonstrações. Ou seja, uma matematização ela não pode ser uma demonstração morta, ela tem que acompanhar a própria lógica empregada no objeto que tá sendo colocado ali. Então, a gente consegue estabelecer que a matematização é um aparelho demonstrativo, inclusive não tem finalidades de complicar. Principalmente as pessoas que estão começando, iniciando no lacanismo, ver aquele monte de grafo, aquele monte de fórmula, um monte de álgebra e tal, costuma entender que aquilo ali é para complicar e de que você é mais erudito se você souber explicar um caso clínico com cadeia borromeana. E não é bem assim. A ideia da matematização é exatamente para facilitar, para ter um efeito de intercâmbio entre teoria, método e a prática, ou seja, a aplicabilidade. Ou seja, a linguagem, Lacan chama de linguagem de puro matema, por exemplo, seria a possibilidade de você conseguir escrever S1, e ainda que a gente saiba que isso represente um significante, ou seja, que esse matema, essa álgebra corresponda a um matema do significante, a gente não sabe de qual significante é que a gente está falando. É uma identidade sem identidade. É paradoxal. Ou seja, não está dado qual seria, por exemplo, o significante de um caso, mas estaria dado para a gente o que é um significante no arcabouço teórico-conceitual da psicanálise de Lacan. Então, o S1 serviria, por exemplo, como uma álgebra para determinado conceito que ele corresponde a algumas articulações lógicas. Isso ocorre também a partir de um fenômeno moderno que é a chamada matematização da natureza. A matematização da natureza foi uma retomada do platonismo como resposta ao empirismo medieval que vinha com o fisicalismo bastante aristotélico. Eu não vou entrar nessa diferença fisicalista entre Aristóteles e Platão, mas em Platão, por exemplo, e a gente vê de como isso vem sendo articulado nos diálogos platônicos com Sócrates, o fundamento da razão, o fundamento, a materialidade daquilo que diz respeito à verdade, ou seja, a aletheia ou a doxa como opinião, isso foi se misturando aí no decorrer da história. Bárbara Cassam demonstra perfeitamente no Jacques Sofista. A materialidade disso estaria no campo das ideias. A maneira de acessar a verdade estaria articulada de maneira discursiva e não de maneira substancial em 3 dimensões, por exemplo. Então, essa retomada platônica que a gente consegue pensar na ciência moderna foi exatamente uma maneira de articular que a materialidade estaria em termos lógicos,
ou seja, em termos discursivos, e não em um objeto que eu consigo medir em três dimensões. Como, por exemplo, que o meu celular seria mais material do que a minha fala, porque eu consigo pegá-lo e consigo manuseá-lo. Isso aqui é o que chama, em epistemologia, de matematização da natureza, porque surge como uma demanda de precisão do que está sendo articulado e passa a ser uma gramática própria de um sistema. A gente tem o lacanês como uma gramática própria do nosso sistema. É no que isso se transformou é outra história, mas a gente só consegue se comunicar se em alguma medida a gente aderir a certas razões formais que estão inerentes ao modelo lacaniano, assim como o modelo freudiano, assim como o modelo kleiniano e assim sucessivamente. Essa demanda de precisão, essa gramática própria é o que Lacan, por exemplo, nomeia de tomar o projeto freudiano pelo avesso para poder formalizar a psicanálise. Ou seja, revirar esses fundamentos para pensar internamente ao campo da psicanálise e quais seriam as suas consequências. Só que, por exemplo, a gente pode escutar que Lacan formaliza a psicanálise, que Lacan cria elementos matemáticos ou matêmicos, que Lacan sustenta algumas ideias com topologia, que ele utiliza de modelos físicos e algébricos, ou até algumas noções matemáticas muito específicas, como a raiz quadrada de -1. Mas a partir de quê? De onde é que ele tira essas ideias? É aí que a gente entra em de onde a gente localiza esses aportes para o projeto formal de Lacan. O primeiro ponto que eu quero desmistificar é que Lacan não faz, ainda que tenha bastante influência desse pensamento, é que Lacan não faz um formalismo da psicanálise. Lacan absolutamente era poligâmico com as escolas matemáticas. Ele flertou com várias ao mesmo tempo. Ele flertou com várias ao mesmo tempo, a ponto de, no seminário 9, por exemplo, ele está na mesma aula falando de Poincaré, que era um intuicionista, e de Russell, que era um logicista. Ou seja, ele estava tratando desses fundamentos matemáticos e usando dessas referências ao mesmo tempo. Eu, por razões metodológicas e de recorte, vou fazer que nem finalização de artigo, deixo aqui aberto para outras possibilidades de investigação, que alguém aqui possa, por exemplo, pesquisar a influência do pensamento euclidiano na formalização de Lacan. Eu não me ocupei disso. Deixo aí aberto, adoraria ler o que vocês produzirem sobre isso, mas eu estou fora. Me ocupei especificamente do intuicionismo, do logicismo e do formalismo. Vamos nessa ordem, vamos pensar no intuicionismo. A primeira coisa para o intuicionismo é a gente deixar de lado a nossa noção brasileira de intuição. Quando a gente fala de intuição, não é quando a mãe tem um aperto no peito, quando você sai para a festa e a mãe acha que vai acontecer alguma coisa, né? Todo mundo já passou por essa e tá todo mundo aqui vivinho da Silva e a intuição nesse sentido da mãe não era bem uma intuição, né? Ou que, sei lá, você foi no tarô, você foi na Mãe de Santo, jogaram lá para você e aquilo ali se refere a uma predição do futuro. Não é intuição nesse aspecto, tampouco é intuição nesse sentido até místico, que não necessariamente é religioso. A ideia de intuição que a gente pensa aqui a partir da matemática é de que é uma concepção filosófica, em primeiro lugar, e que se refere à origem das operações do ensino e da aplicabilidade do saber matemático. Ou seja, a matemática seria uma área
que se dedica a estabelecer noções, ou seja, algumas operações fundamentais que se constitui a partir da intuição como um processo mental. Ou seja, a concepção de intuição aqui estaria mais para o cognitivismo do que para o misticismo brasileiro que a gente costuma ter, né? Ou seja, é de pensar que a razão matemática ela se fundaria nas atividades mentais e preferencialmente a partir dos números naturais. Preferencialmente nos números naturais inteiros. Um, dois, três, quatro, cinco, e assim sucessivamente. Esse negócio de raiz de menos um, de número negativo, de número imaginário, etc., seriam, como a gente pode dizer, abstrações que não corresponderiam à natureza, dos números para essa vertente do pensamento matemático. Então, um elemento matemático ele surge a partir da ideia de que a partir dos meus processos mentais, da minha cognição, aquilo ali chega a determinado lugar. Como, por exemplo, um é um porque eu tenho aqui uma caneta. Chega a ser meio empobrecido, se a gente for parar para pensar, comparando com o logicismo, por exemplo. Um número não serve para contar necessariamente. Um número serve, inclusive, para sugerir determinada lógica de um encadeamento, e é exatamente onde Lacan toma a ideia de sujeito cadeia significante com a aritmética de Frege, né? Então, para o intuicionismo, isso aqui é um porque é uma caneta, porque corresponde à ligação que eu faço da coisa com a razão, né? O real do intuicionismo é um tanto mais simples. A gente teve, né, na história alguns bastante conhecidos, dentre eles Brouwer, que diz que a matemática é uma atividade psicobiológica e que vai além da sua caracterização simbólica. É como se a gente tivesse uma caracterização inata para o pensamento matemático, de que a gente já nasce com esse gene de que a matemática precisa fazer parte da nossa realidade. O Kronecker, ele diz que a gente não precisa extrapolar, fazer nenhuma extrapolação das modalidades numéricas e que a redução aos números naturais está tranquilo, assim como pensar um finitismo para aritmética. Porque a gente não conseguiria demonstrar mentalmente o que seria o infinito de uma cadeia numérica. Quando a gente coloca o símbolozinho do infinito no final de um encadeamento numérico que tenderia ao infinito, a gente já está denotando alguma coisa que não é o próprio infinito, senão a simbologia para dizer que se trata de uma coisa que a gente não consegue dar conta. E o mais conhecido entre a gente psicanalistas, que é o Henri Poincaré. É quase impossível estudar topologia em Lacan sem, em algum momento, flertar com os fundamentos de Poincaré. Ou seja, o Poincaré ele traz uma ideia de que o pensamento matemático ele é gerado a partir das vivências e da experiência e que isso precederia a lógica. Então, primeiro eu vivencio, primeiro eu experiencio e depois eu dou alguma razão para aquilo. O Poincaré, ele é fundamental para a gente pensar a noção de topologia como representação imagética. O Lacan usa bastante os fundamentos de Poincaré na topologia de superfícies. Outros também, que vocês já podem ter escutado ou visto em Lacan, o Dedekind, Borel, Bayrou, Lebesgue e o Zermelo. O Zermelo é bastante conhecido porque ele, de alguma maneira, ele traz algumas ideias que desenvolvem o logicismo. Em Lacan, especificamente, a gente consegue encontrar em um primeiro momento
seu ensino uma ideia ei, caralho, do intuicionismo a partir da discussão sobre o triângulo ou problema socrático lá do diálogo do Mênon. Isso está na aula 2 do seminário 2. É uma aula cheia de referência filosófica ao platonismo, é uma aula cheia de referências ao pensamento matemático, é uma aula cheia de referências a discussões como essa que eu vinha tratei não, que eu citei, da Aletheia, da Doxa e da Episteme. Nessa aula do seminário 2, por exemplo, Lacan entende o triângulo socrático, na verdade é um quadro, né, que está no diálogo do Mênon, que o Sócrates ele vai demonstrando que o conhecimento ele se estabeleceria por reminiscências, seja por memórias de outros conhecimentos já acessados e que isso seria uma maneira de demonstrar que as coisas procedem dessa maneira. E aí o intuicionismo seria uma ferramenta matemática com esse fim de demonstração, mas que ela não tem muita aplicabilidade lógica. Procede mais por analogia. É uma diferença que Lacan faz, por exemplo, entre imaginário e simbólico. Dou um exemplo. O esquema do espelho, do esquema óptico do estado de espelho, ele procederia por analogia, porque em nenhum momento ninguém olha no espelho literal para poder passar pelo que se chama de estado de espelho, como operação de estabelecimento da imagem do eu. No entanto, por exemplo, a ideia da cadeia borromeana seria de que a realidade se estruturaria em um nó browniano, que é o nome original do nó Borromeu, que a realidade se estruturaria em um nó browniano através de pelo menos três registros, que pode ter um quarto: real, simbólico, imaginário e santoma. As relações entre esses elementos teria como consequências diferentes formas de gozo, como o gozo do outro, o gozo fálico, o sentido, o objetuar, enfim. Ou seja, interações que partiriam de maneiras de pensar a matemática em divergência. Ou seja, o esquema óptico seria imaginário e a cadeia borromeana seria mais simbólico. Explico, por exemplo, isso a partir de uma comparação com o intuicionismo. Na página 424, ainda do seminário 2, Lacan se ocupa disso durante todo o seminário 2, em algum sentido, né, de alguns problemas científicos que ele vai diagnosticando para a psicanálise. Estou usando a versão que a gente conhece em português da Zahar mesmo. Ele diz o seguinte: tudo que é intuição está muito mais perto do imaginário do que do simbólico. Eliminar tão radicalmente quanto possível os elementos intuitivos é uma preocupação de veras atual do pensamento matemático. O elemento intuitivo é considerado como uma impureza no desenvolvimento da simbólica matemática, o que nem por isso quer dizer que os matemáticos considerem que a partida esteja resolvida. Alguns consideram a intuição como ineliminável, por exemplo, Poincaré. No entanto, persiste uma aspiração a reduzir tudo a uma axiomática. Guardem isso, essa informação de persiste uma aspiração a reduzir tudo a uma axiomática, porque esse é o projeto formalista que Lacan também se ocupa em alguma medida, né? Então, a intuição, ela estaria como uma posição referente às crises do pensamento filosófico matemático moderno, só que ela sustentaria mais um problema imaginário que de criar uma simbologia para esses elementos teóricos. Façam o exercício de abrir um livro de topologia, não de topologia em psicanálise. Não tem uma figura, geralmente, os livros de topologia diretamente escritos por matemáticos para matemáticos, é tudo fórmula. A ideia que a gente tem do toro, por exemplo, é intuitiva. A ideia que a gente tem da garrafa de Clay, inclusive a garrafa de Clay é impossível de ser colocada tridimensionalmente. Ou seja, ainda que seja de vidro, ainda que seja de vidro. Lacan se ocupa disso quase o seminário 12 inteiro.
Ou seja, os matemáticos estão preocupados em escrever de maneira que aquilo crie uma compreensão e que tenha um formato razoável que não corresponde a uma imagem. Ou seja, isso é intuicionismo. Quando a gente pensa, por exemplo, qualquer forma que não possa ser correspondida na realidade é um exercício imaginário, ou seja, intuitivo. Então, Lacan, por exemplo, tem uma relação muito estranha com o intuicionismo. Chega a ser uma coisa meio. Eu estou prometendo para minha amante, nesse caso, o logicismo, que eu vou me separar da minha esposa, que seria o intuicionismo, mas vez ou outra eu fico dividido. Ou seja, ele não garante nada. Então, ele traz essa ideia de que a gente precisa do intuicionismo para pensar a noção de imagem, de modelo, em algum aspecto da imaginarização de um elemento topológico. No entanto, isso no seminário 9. O que eu acabei de ler para vocês foi no seminário 2. Ele estava dizendo que o intuicionismo é uma questão imaginária, que existe outras vertentes do pensamento matemático que está tentando ir mais para o simbólico. Seminário 9 ele elogia. No seminário 13 ele desce a porrada no intuicionismo. Inclusive, de uma aula para outra, ele elogia e depois ele diz que é uma impureza intuicionista a gente tomar a topologia, por exemplo, como imagem. Ou seja, e voltando um pouco no seminário 4, por exemplo, ele analisa os trabalhos, as elaborações matemáticas de Da Vinci e até entende como algumas descobertas à frente do tempo dele, mas sem nenhuma formalização elaborada. Ou seja, quando a gente fala que Da Vinci elaborou o helicóptero, por exemplo, foram elaborações intuitivas. Ele não consegue demonstrar logicamente, como, por exemplo, a ciência moderna consegue demonstrar. Vou pegar aqui as leis de Newton, que são os classicões que a gente vê na física, consegue demonstrar de alguma maneira, e isso vai ser superado por outros físicos também, porque são formalizações elaboradas logicamente. No seminário 4, na versão da Zahar, entre as páginas 443 e 444, ele diz o seguinte: em suma, o elemento intuitivo, o elemento de imaginação criadora, está ligado nele a uma certa predominância dada ao princípio da experiência, fonte de todos os tipos de intuições fulgurantes, originais, mas apesar de tudo, parciais. Ou seja, ele pode até chegar no projeto de alguma coisa, mas seria mediante a experiência. Seria parcial, por quê? Porque a gente teria um problema que é a ausência de rigor para estabelecer uma resposta coerente ao real. Ou seja, compreendendo que a concepção de real em Lacan parte também de Coiré, que entende o real como um impossível lógico matemático, que a gente tenta buscar respostas simbólicas e ao mesmo tempo define com o simbólico, porque ele é um impossível que insiste em se escrever em qualquer sistema. Ou seja, o intuicionismo ele não conseguiria avançar de maneira que a gente consiga propor essa coerência racional a esses problemas. Então, nesse aspecto, o intuicionismo ele serviria para a gente mais para o campo hipotético. Sei lá, eu posso levantar uma hipótese aqui. Eu tenho a hipótese de que amanhã vai ter aurora boreal no mundo inteiro. É uma hipótese. Se eu consigo demonstrá-la ou não, já é outra história. Amanhã a gente descobre se vai ter ou não. Mas se não tiver, significa que a minha hipótese foi falha? Não, ela não pode ser demonstrada. Em termos matemáticos, ela não pode ser demonstrada. Ela não é uma hipótese errada. Ela é uma hipótese não demonstrável. Ou seja, ela
É um problema que na epistemologia, vez ou outra, é sempre retomado, que é se a psicanálise é ciência ou não. Aí parte de alguma maneira para esse ponto. Ou seja, o intuicionismo ele teria mais essa serventia hipotética como para pensar os elementos topológicos, que ele no seminário 9 eu uso as versões piratas, que são melhores que as originais às vezes, a do Centro de Estudos Freudianos do Recife. Na página 189, Lacan, por exemplo, se referindo a Poincaré, ele diz o seguinte: o senhor Poincaré percebe muito bem que é na topologia que se encontra o suco do elemento intuitivo. E que, eu diria mais, fora da intuição não se pode fazer essa ciência que se chama topologia. Não se pode começar a articulá-la. No seminário 12, por exemplo, também o do Centro de Estudos Freudianos do Recife, ele já traz uma ideia de fazer um apelo intuitivo para falar das superfícies, porque senão ele não conseguiria demonstrar em algum sentido para um público de psicanalistas do que ele estava tratando quando ele pensa topologia de superfícies, a garrafa de Klein, o toro, o cross-cap, os cortes mebianos em geral. Ele diz o seguinte na página 127 dessa versão do Recife, que é: eu poderia simplesmente, de uma maneira que seria para vocês mais obscura, mais opaca, sustentar para vocês por uma disposição reduzida alguns símbolos algébricos, acrescentando vetores e que seria muito mais opaco para a representação de vocês. Ele poderia fazer toda a topologia dele com álgebras, mas ele recorre ao elemento intuitivo para poder demonstrar para um público de psicanalistas. Eu acho que isso é um detalhe muito interessante. Lacan também era psicanalista. Essa citação, basicamente, ele está chamando a gente de burro de maneira elegante, né? Então, ele está compreendendo, no lugar de psicanalista, de que ele entenderia a álgebra. Alguns matemáticos até demonstram que Lacan tem erros grotescos de matemática básica na topologia também, mas isso aí já é outra história. Mas ele está dizendo que vai usar do apelo intuitivo exatamente para pensar isso internamente ao campo da psicanálise. Ele vai usar essa lógica da intuição para absolutamente todas as superfícies que ele vai trabalhar entre os anos de 1962 e 1966. Seja, ele sempre recorre ao que ele chama de intuição. Ou seja, esse ponto é interessante para a gente pensar num aspecto que é: Lacan não rechaçou diretamente o intuicionismo como uma escola do pensamento matemático. No entanto, no que se trata da matematização da psicanálise, essa é a que menos interferiu, porque é a que menos sustentaria uma resposta coerente para esse real. E seria considerando, por exemplo, até essa coisa de que na psicanálise a gente se forma pela experiência, o intuicionismo teria sido uma perfeita noção para fundamentar essa ideia, mas que Lacan não vai por aí. Ou seja, a coisa de que a experiência precede a lógica, você já deve ter escutado isso muito no campo da psicanálise, é comum para a escola intuicionista, mas a gente pode pensar que acaba sendo popularizada a partir dessa lógica particular no campo psicanalítico também, né? Ou seja, de que a intuição vai fazendo com que a gente seja melhor ou pior clínico, sei lá. Outra coisa, aí já estou passando para o logicismo. Outra coisa, além de Lacan também, em algum sentido, usa do intuicionismo, de outro, a escola que ele mais usa, sem sombra de dúvidas, é o logicismo. Ainda que a gente costume pensar que ele usa mais o formalismo por conta de algumas ideias que parecem ser axiomáticas e porque ele faz álgebra de seus conceitos.
A ideia de fazer álgebra e a ideia de utilizar um conjunto de proposições, que é o que se chama em axiomática, que é o que se chama de axiomática, perdão, isso é usado por absolutamente qualquer área da matemática. O intuicionismo, por exemplo, eles criam uma vertente lógica só para eles. Ou seja, eles também criaram suas proposições, no entanto, é que as proposições elas não são uma prioridade, senão o próprio exercício mental do uso daqueles fundamentos. O logicismo já parte por outro caminho. Eu trago aqui algumas informações do logicismo, mas eu tentei ser o mais sintético possível, porque no segundo encontro a gente vai tratar de forma mais esmiuçada a, a interferência logicista nesse projeto formal de Lacan, nesse processo de matematização da psicanálise. Mas o logicismo, diferente do intuicionismo, já vai ser também compreendido como um movimento filosófico matemático que tem como objetivo classificar os conceitos e as operações matemáticas pensando em uma base sólida para sua aplicabilidade. Veja que interessante e de como isso é bastante platônico. A base sólida aqui não é em três dimensões, senão em duas, porque é lógica. Ou seja, a base sólida é discursiva. O que o logicismo tenta fazer é, a partir de condições lógicas, pensar nas estruturas de determinadas áreas do pensamento matemático. Especificamente, a teoria de conjuntos, alguns ramos da geometria e a aritmética. Essa utilização das condições lógicas é o que chama em matemática de uma disciplina logicamente estruturada. E uma disciplina logicamente estruturada, ela tem que partir de um conjunto de proposições que elas não necessariamente produzam, vou usar esse termo, um bug no sistema. Ou seja, elas não podem contradizer umas às outras. O Frege, por exemplo, que é o principal precursor, ou melhor, o mais influente, os principais foram Leibniz, Boole e Peano, os três citados por Lacan em algumas ocasiões. Boole, por exemplo, é citado em função e campo de forma direta. Lacan está dizendo a lógica de Boole faz com que avance o pensamento, tá. E os mais influentes para Lacan, que Lacan mais utiliza, foram Frege e o Russell. Não é o Russell da fenomenologia, é o Russell com R, não com H. Com R e LL no final. Esses autores, eles se dedicaram exatamente a criar um sistema na aritmética, na geometria, na teoria de conjuntos, que propõe que a existência de todo e qualquer elemento matemático é arbitrário. É arbitrário pelo simples fato de que corresponde a alguma noção discursiva e que essas noções discursivas elas respondem a determinado fundamento. A ideia, por exemplo, em Frege, era de pensar que a aritmética era pura lógica. Ou seja, a cadeia numérica não serve para contar. A cadeia numérica, ela não serviria para dizer que isso é uma caneta, que isso é duas canetas, que isso são três canetas. Mas de que para eu chegar no elemento zero, por exemplo, porque zero também é o número que denota a inexistência, eu preciso sustentar. Mas para essa cadeia ter uma continuidade, eu preciso sustentar, através do conjunto dos números naturais inteiros, que a passagem de 0 para 1 não se dá porque surgiu um elemento, senão de uma operação lógica entre a inexistência e o surgimento do primeiro elemento. Isso quer dizer que o zero, nessa teoria, não é
necessariamente inexistência porque já é número. Então, o zero é o primeiro um. O um já é o 2 e assim sucessivamente. Que o primeiro número da cadeia não seria o número um, senão o número zero, porque o zero ele já denota alguma coisa. Ele já estabelece uma identidade para inexistência através da existência de alguma coisa. Eu entendo que é um bug do caralho que a gente pode pensar com isso, porque a gente está acostumado com um, dois, três, quatro, cinco, e que nasce naturalmente, né? De que a gente pode fazer três pauzinhos, sei lá, aquela coisa clássica do filme do preso fazendo um, dois, três, riscando, né? Isso como número, quando na verdade é diferente, eu fazer três pauzinhos e eu escrever o número três nos algarismos tais como a gente entende. Assim como é diferente na prática de cálculo, eu fazer um cálculo ocidental e oriental. Vocês já devem ter visto em algum vídeo como é que, sei lá, pegam um japonês e um estadunidense para fazer um cálculo de determinado número, eles vão usar raciocínios completamente diferentes para chegar em determinado resultado. Essas coisas de internet. O que o logicismo faz é não estar interessado nessa ideia de que o número surge de uma referência empírica, porque seria uma ideia inducionista acerca do elemento que está em jogo. Quando eu digo que tem uma caneta, porque tem um elemento, eu estou induzindo o número um a partir do objeto e não definindo o que é o número um. O logicismo está interessado em definir o que é o número, o que é a cadeia, o que é o conjunto, como é que um número surge a partir de outro. A fórmula básica, por exemplo, é n mais um, né? Porque a cadeia é sempre um número, mais um, mais um, mais um, mais um. Foi uma maneira que os logicistas encontraram, por exemplo, de criticar o intuicionismo psicologista. Ou seja, porque aderiam a um mentalismo exacerbado do que seria o elemento matemático. Tanto que, por exemplo, no formalismo, a gente já vê isso em Bourbaki, o título do livro de matemática clássico de Euclides se chama Elementos, e em Bourbaki também se chama Elementos. Que é uma tentativa de burlar toda a lógica euclidiana, os fundamentos matemáticos que alguns julgam como intuicionista e que parte de razões mais psicológicas do que lógicas. Lacan, especificamente, ele faz uma aproximação bastante tímida com o logicismo. Desde o seminário 1, ele já cita, de alguma maneira, ele fala de axiomática do esquema óptico a partir de referências logicistas. Veja uma coisa, inclusive, criar álgebra, criar axioma e criar fórmula é inerente a qualquer sistema matemático, tá? Então, às vezes, vocês vão ver Lacan falando de axiomática, mas ele pode estar falando de um axioma intuicionista. Aí tem que ver o contexto, né? Isso já é metodologia científica. Você não pode pegar uma citação solta, você tem que pegar o texto e o contexto e qual é o objeto de pesquisa do autor ali naquele momento. Então, Lacan pode sustentar uma ideia de axioma perfeitamente a partir de um axioma de Euclides. No cenário 18, ele cita Euclides, por exemplo. Então, é, então ele já se aproxima nesse sentido no seminário 1. No seminário 2, ele traz a ideia do funcionamento lógico da máquina a partir da combinatória. Desenvolve melhor quando ele formaliza os esquemas do seminário sobre a carta roubada, que é uma aula do seminário 2. Mas é no seminário 4 que a gente já vê de maneira mais direta, ou seja, ainda anos 50, então a gente vê que é até precoce a aproximação de Lacan com o logicismo, e que ele entende que a dedução da cadeia numérica
a partir de fundamentos axiomáticos, é o que pode dizer algo do sujeito analítico que a gente opera. Ou seja, a dedução da cadeia numérica a partir de fundamentos e não da experiência. Não por mera repetição, senão pela razão. Faço um salto para 1966, no discurso de Baltimore, que é um dos textos, conferências que Lacan deixa isso muito bem estabelecido, para que ele veio, e o que ele está querendo quando ele fala demasiadamente do logicismo de Frege. Abro um parêntese que é importante vocês estarem por dentro, caso seja a primeira vez que vocês estão tendo contato com essa ideia. O logicismo de Frege, ele foi rebatido por Russell, por exemplo. Ou seja, era uma teoria incompleta também, no sentido de que ela foi refutada logicamente. Então, o próprio logicismo, com essa tentativa de reduzir todo o conjunto da cadeia numérica em uma universalidade, foi rebatido pelo que chama de o paradoxo de Russell, que diz que não tem como um conjunto de todos os conjuntos, porque dentro do conjunto de todos os conjuntos, o próprio conjunto de todos os conjuntos não estaria dentro do conjunto. Ou seja, de forma geral, assim se sustenta o paradoxo de Russell. No entanto, o Russell, quando ele identifica esses problemas, no sistema fregiano, ele consegue encontrar algumas soluções. Mas isso aí é para quem já quiser se meter diretamente com isso. No entanto, a gente pode pensar também que Lacan se ocupa de uma cientificidade matemática que foi rebatida. Esse é um ponto para a gente pensar que uma coisa é a gente fazer psicanálise, outra coisa é fazer matemática. A gente está pensando fundamentos matemáticos a partir do parâmetro psicanalítico. Assim como Lacan fala que ele faz linguisteria, traindo alguns fundamentos da própria linguística, né? Quando ele fala que ele faz matema, ele está traindo vários fundamentos matemáticos também. Acho que é um parêntese importante. Mas voltando aqui para o discurso de Baltimore, que é uma conferência de título enorme que eu esqueci, sobre a estrutura como emissão de autoridade, condição para absolutamente qualquer sujeito, alguma coisa assim. Ele deixa um pouco mais claro que conceitos como significante, sujeito e traço unário, eles partem de uma utilização do programa logicista para pensar o sujeito da psicanálise. Ou seja, que é especificamente a partir da teoria da gênese dos números que ele consegue localizar um fundamento para pensar não na origem, mas de como surgiria a partir do significante um sujeito analítico. Ou seja, é a partir de uma concepção matemática que a gente pensa essas ideias de traço unário sujeito, perdão, traço unário significante sujeito como uma operatória que surge de um encadeamento. Ou seja, o próprio encadeamento significante seria resultado de uma utilização de Lacan de um fundamento logicista para pensar o encadeamento. Perdão. O encadeamento significante seria a utilização de Lacan de um fundamento logicista que diz do encadeamento numérico, ou seja, da aritmética. É onde a gente consegue pensar também o que ele nomeia nesse texto, na relação sujeito-outro ou emissão de outridade. A própria noção lógica do encadeamento, a gente consegue pensar a não individualidade do sujeito, senão em uma emissão com um outro campo, que é o que Lacan nomeia de outridade, que seria a própria estrutura da linguagem. Então, não só o número surgiria a partir de uma combinatória lógica, como o próprio sujeito. Ele vai surgir a partir de uma combinatória
dessa lógica significante que Lacan empreende a partir desses fundamentos. No seminário 13, já nessa versão do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, na página, qual é a página, meu Deus? 43, ele diz o seguinte: trata-se de partir do sujeito da ciência, tal como pensamos poder apontá-lo, tanto nessa experiência de Descartes, sinal de um ponto de devaneio, como no esforço lógico de Frege, por onde ele nos designa onde o um deve surgir, se dele quisermos dar um fundamento puramente lógico. Ou seja, a própria ideia de uma lógica para o surgimento do sujeito partindo de uma lógica do surgimento do número, Lacan consegue colocar em prática o que ele chama de uma redução de conteúdos através de uma clivagem discursiva. Nome estranho, mas é uma forma de dizer formalizar. Ou seja, criar uma linguagem referente a determinado processo, não para que ele necessariamente seja retroalimentado sozinho, como, por exemplo, a inteligência artificial, né, responde sozinho, mas de que cria o que ele chama de articulação paralinguística. Então, esse processo, a partir do logicismo, a gente pode localizar a substituição de uma sintaxe natural pela letra, ou seja, pela álgebra. Chega a ser até um pleonasmo, substituir a sintaxe natural, se é que existe alguma sintaxe natural, considerando que não existe realidade que não seja de linguagem, e a construção de elementos dedutivos. Isso é o que ele chama de articulação paralinguística para pensar que a gente produz alguma língua interna, como eu brincava agora há pouco com Lacanismo, a gente pode pensar o que Lacan nomeia de matema, mas que a gente só consegue ler o matema a partir da própria linguagem. Eu só consigo dar sentido para o elemento matemático a partir da própria linguagem. Lacan trabalha isso muito bem no seminário 20. Ou seja, a ideia é, eu posso criar uma sintaxe a partir da letra, no entanto, para que eu possa compreender a lógica interna desse sistema, eu preciso da linguagem mesmo. Então, não consigo escapar da realidade de linguagem. Eu preciso me valer de, dessas, dessas não escolhas, dessa linguagem posta goela abaixo, que nasceu, antes mesmo de nascer, a gente já está inserido. Nasceu, já foi, não tem mais pra onde correr. É onde a gente consegue pensar um problema a partir do logicismo já entrando na, nos fundamentos formalistas da parada. Ou seja, o formalismo ele tinha exatamente esse objetivo de sistematizar absolutamente todo o edifício matemático em uma formalização sintética. Ou seja, a ideia seria estabelecer algumas regras explícitas que estariam ordenadas em um sistema de símbolos e que somente essa linguagem formal poderia reduzir os supostos teóricos ali empreendidos. Ou seja, eu teria que criar um sistema em matemática onde esse sistema de maneira nenhuma poderia ter uma contradição interna. Então, eu não poderia, por exemplo, a gente usa bastante, que é, fulano, você está com fome? Mais ou menos.
a gente for pensar na lógica formal, não existe. Ou você está com fome ou você não está com fome. Ou sim ou não. Tô mais ou menos. Ou, por exemplo, vou comer alguma coisa para enganar a barriga. Você está se alimentando ou você não está se alimentando? Não entraria essas traições discursivas que a gente vai fazendo no meio do caminho. Mas não somente nesse nível, mas de que se eu digo que um é igual a um, mas na frente eu não posso dizer que um é igual a 3, porque 3 já é igual a 3. É curioso porque, ao mesmo tempo que traz os fundamentos da lógica formal aristotélica, valendo-se aí desses fundamentos lógicos modernos, o formalismo tenta formalizar tudo. Informação importante, deu merda. Em 1931, se não me falha a memória, Gödel publica seus dois teoremas e arrasa todo o sistema formalista, mostrando que existe uma inconsistência e uma impossibilidade inerente a todos os sistemas e que não era possível formalizar todo o edifício da matemática. Essa ideia do método axiomático seria criar uma superestrutura sem contradição, e Gödel demonstra em seus teoremas exatamente que não teria para onde correr, e que não teria como, em algum momento, o sistema não entrar em contradição, ou seja, uma contradição interna que faria falhar o próprio sistema. Os principais precursores, por exemplo, do formalismo, vocês podem já ter ouvido falar de alguns deles, como Hilbert, Noether, Artin e Bourbaki. Bourbaki não era uma pessoa. Bourbaki era um matemático inventado. É, ou seja, foi uma brincadeira de um grupo de matemáticos que acabou sendo levada bem a sério, a ponto de eles fazerem convite de casamento de Bourbaki, quando Bourbaki, na verdade, não existia. Bourbaki é tipo mandato coletivo de deputado. Um representa, mas é uma bancada. Então, Bourbaki era um nome genérico para um matemático fictício que, na verdade, era um grupo de pessoas de diferentes lugares da Europa, especificamente, que tentava demonstrar ainda que os fundamentos formalistas eles eram a verdade matemática por si só. É aí que entra, por exemplo, a interferência do grupo Bourbaki na formação matemática de Lacan por dois motivos. Primeiro, porque a escola axiomática, a partir de Hilbert e com Bourbaki na França, tem um poder enorme na Paris do século passado. Então, de uma forma ou de outra, ideias como álgebra, matema, fundamento lógico, ou seja, axioma, acaba sendo utilizado por Lacan porque estava de moda na intelectualidade daquele momento. Esse é um primeiro aspecto mais generalista da coisa, de como o formalismo pode ter influenciado Lacan. Digo porque pode ter influenciado porque Lacan não cita diretamente a Hilbert ou ao formalismo de maneira explícita. Mentira, não cita a Hilbert, ao formalismo sim, me corrijo. Em uma nota de rodapé da versão do cenário 19 do Staffordshire que tem uma referência a Hilbert. Mas Lacan cita diretamente a Bourbaki. E nesse nível generalista da influência, mas também no nível mais particular, porque Lacan fazia aulinhas particulares de matemática. Ou seja, Lacan não tinha uma formação acadêmica universitária em matemática, mas ele não só foi influenciado, como ele tinha o seu mestre em matemática, que foi o Guy Labo,
que foi um matemático do Instituto Poincaré de influência formalista. O Instituto Poincaré existe até hoje na França e até hoje, por exemplo, tem os seminários Bourbaki, ou seja, tem os seminários de formação a partir do formalismo até os dias de hoje. Então, autores como Lacan, Lévi-Strauss e Benveniste tiveram influência direta de Guillebaud, porque esses tinham um contato direto com esse matemático e que todo o fundamento do que Lacan entendeu como álgebra e topologia articulada às ciências ditas humanas foi com essa influência de um matemático do grupo Bourbaki. Então, querendo ou não, em algum aspecto, Lacan tem a sua formação matemática atrelada a um modelo formalista, ainda que ele não faça um formalismo total da psicanálise. Isso em um primeiro ponto, porque tem dois pontos para esse argumento. O primeiro é que Lacan admite os teoremas de Gödel como a inscrição de uma impossibilidade e de uma inconsistência aos sistemas totalizados. Outro é porque Lacan também admite, já no sistema logicista, o paradoxo de Russell. Então, Lacan admite exatamente duas falhas nos sistemas teóricos matemáticos que ele está utilizando no seu processo formal, como também seria impossível Lacan sustentar ao mesmo tempo o seu conceito de real e um formalismo total da psicanálise. Ou seja, seria uma contradição interna ao sistema lacaniano, de forma que ou ele ia para um lado ou ele iria para o outro. E aí é que entra um ponto importante, que é o de que, para matematizar, você pode matematizar a partir de qualquer fundamento matemático. Se surge um teórico hoje que entende que é mais interessante para ele formalizar com elementos de Euclides, é uma formalização, é uma matematização autêntica como qualquer exercício matemático. O que muda é a influência lógica que sustenta esse pensamento. É... Então, toda a noção de álgebra, dos símbolos escritos, da maneira de representação, das noções de lugar, de função, de escrita, Lacan toma de Bourbaki, por exemplo. Tem alguém falando, tem uma galera que tá falando nos comentários, no chat aí, que eu não tenho a menor ideia do que é, daqui a pouco eu vejo, gente. Mas Lacan traz uma citação direta a Bourbaki em uma entrevista de 1966, está no Patou Lacan, a Pierre D, acho que pronuncia assim, que ele diz o seguinte: quanto mais leio Freud, mais me impressiona sua consistência, digamos mais simplesmente sua coerência lógica. Há uma lógica em sua obra que eu expresso com letras e símbolos, com a rigorosidade comparável às expressões da nova lógica matemática de Bourbaki. Ou seja, que ele aplica ao sistema freudiano algumas letras e símbolos que é comparável com o rigor do que faz Bourbaki internamente ao campo da matemática. Essa ideia é básica, é fundamento sine qua non para o que ele vai nomear a partir dos anos 70 de matema. Que aí eu vou colocar o doce na boca de vocês e vou tirar, que é matema não é fazer álgebra. Quando a gente escreve S barrado, isso é fazer álgebra, mas não necessariamente é fazer matema. Fazer matema é fazer exercício matemático. Então,
essa ideia de sustentar uma rigorosidade. Eu estou colocando doce na boca, eu estou tirando porque eu vou desenvolver isso em outro encontro, tá? Então, não estou fazendo de maldade, não. Porque seria impossível eu destrinchar a ideia de matema em 2 minutos. Então, todo o fundamento do que ele vai chamar de matema parte por influências intuicionistas, logicistas, formalistas, até porque, por exemplo, página 93 do seminário 16 da ZAA, ele traz de que a forma não é o formalismo. Ou seja, ele pode estabelecer uma forma. Aqui é importante a gente não usar necessariamente o termo forma, ele pode partir para uma ideia gestáltica da forma. A gente pode pensar a estrutura, o raciocínio, a razão, a matematização não é o formalismo, senão a utilização de fundamentos matemáticos para determinado campo e de como isso pode servir de elemento para a transmissão ou para sustentar os próprios fundamentos, mas de servir de elementos para a transmissão de determinado saber. Ou seja, a gente pode pensar isso como uma formalização dos conceitos da psicanálise ou que se chama de formalização de um caso clínico, por exemplo. Ou seja, são diferentes operatórias, são diferentes modalidades, sendo que a formalização de um caso, por exemplo, não necessariamente atende aos mesmos critérios de uma formalização conceitual. São duas operatórias diferentes, mas que podem partir desse raciocínio. Um exemplo, eu acho que o mais claro para a gente é a topologia. Que a gente pode falar de topologia de maneira totalmente conceitual, sem absolutamente articular com nada da clínica, e a gente pode ler um caso a partir, por exemplo, sei lá, da topologia do tórax. Isso a gente tem bastante na literatura psicanalítica, leituras de casos a partir da topologia, ou seja, da noção de estrutura topológica que Lacan utiliza em diferentes topologias em diferentes momentos de seu ensino. Mas por hoje é isso.